Olá, e no programa Consumo em Pauta de hoje vamos tratar de um assunto que pode mexer com muitos conveniados de planos de saúde contratados antes da Lei 9.656, que entrou em vigor em 1998. O tema é importante porque, recentemente, o STF decidiu que os consumidores de planos de saúde que não foram adaptados às novas regras desta lei não poderão usufruir dela. E para explicar esse assunto, convidamos Leonardo Camisa Machado. Ele é advogado nas áreas de Direito Civil e de Relações de Consumo do escritório Silveiro Advogados. E também é membro da Comissão Especial do Direito à Saúde da OAB do Rio Grande do Sul e co-coordenador do Grupo de Trabalho de Saúde Suplementar da Comissão Especial do Direito à Saúde também da OAB do Rio Grande do Sul. O Leonardo está aqui com a gente de forma online. Seja muito bem-vindo ao programa Consumo em Pauta. Muito obrigado por ter atendido ao nosso convite para a gente conversar de um assunto que realmente deve impactar muita gente aí, né? Com certeza, Ângela, com certeza. É um assunto bem importante. Envolve uma lei que já foi editada há mais de 20 anos, né? Mas que ela gerou muitos processos que até hoje são discutidos nos tribunais. Sim, você sabe que quando saiu essa lei, eu trabalhava no Estadão e eu fiz um caderno especial explicando os pontos que mais poderiam interessar ao cidadão com relação a essa lei. Nossa, era muita coisa, tinha muita coisa super interessante. Mas agora, o STF tomou uma decisão aí sobre essa lei. E qual o impacto imediato que essa decisão do STF pode trazer para os consumidores que possuem contratos antigos, que não foram adaptados à nova lei, que já não é nova, Angela, né? Ângela, um ponto que é importante, é sempre importante destacar, é que essas decisões elas não alteram imediatamente no dia a dia as coberturas que são autorizadas ou não pelas operadoras de plano de saúde. Porque o STF está fazendo aqui? Ele está interpretando um entendimento para fins de processos judiciais. Tá? Então, esse impacto ele vai ser maior aos consumidores que têm processos que estão pendentes de julgamento envolvendo esse assunto. Muitos desses processos estão sobrestados ou eles estão suspensos nos tribunais, aguardando esse entendimento do Supremo Tribunal Federal há mais de 10, 15 anos. Então, por isso que é um assunto que ele acaba sendo relevante e pode impactar esses consumidores. Então, somente para os consumidores que entraram com processos judiciais. Aqueles que não fizeram adaptação e não entraram com processos judiciais, a lei vai continuar prevalecendo o contrato assinado antes da 9.656, é isso? Exatamente. O que acontece? Havia muita discussão se esses contratos, a partir da entrada em vigor da Lei 9656, se incidiria automaticamente ela a esses instrumentos. É importante frisar que a lei, na época, ela previu a não incidência, tá? Uhum. Mas havia também discussões a respeito a quem competia a regulamentação desse plano, a migração para o plano novo, a adaptação. E esse é um assunto que, inclusive, o STF já havia trabalhado há alguns anos e havia entendido que isso competia ao consumidor. Então, não haveria a necessidade de prova por parte da operadora de plano de saúde da oferta do novo plano a esses consumidores. Esse é um ponto, eu acho que é muito importante. E já tinha sido julgado há alguns anos e agora o STF ele pôs um ponto nessa história sobre a aplicabilidade da Lei 9656 ao julgar os embargos de declaração que mantiveram decisão anteriormente proferida a respeito desse assunto. Então, resumindo, quem não tinha feito a adaptação, mas também não tinha entrado com nenhum processo, vai continuar tudo igual como ele está até agora. Não muda nada. Exatamente. Isso é um ponto importante. Quem não entrou com ação judicial, quem não tem processo judicial, pode ficar tranquilo. Não tem nenhuma alteração prática no dia a dia. A mesma coisa acontece com quem entrou com uma ação judicial e aquela ação judicial já terminou, já transitou em julgado, já foi arquivado, mesmo que tenha uma decisão que tenha, naquela ocasião, entendido
pela aplicabilidade da lei. Esses consumidores que já ingressaram com ações e elas já terminaram, também não tem nenhuma aplicabilidade imediata essa decisão. Mas se não tem imediata, pode ter depois. Quer dizer, mesmo que eles tenham ganhado aquele processo e agora com essa nova decisão, pode retroagir? Depende do que era o objeto da ação, né? Porque, por Tá. exemplo, tem consumidores que entraram com ações nos últimos anos buscando a adaptação do plano. Que a Lei 9656 ela incidisse sobre esses instrumentos. Se esse for o objeto, né, da ação, a decisão ela vai ter que continuar sendo cumprida. Mas, por exemplo, se não for esse o objeto da ação, passa a deixar de valer de agora em diante. Ou seja, ele pode perder, então, aquele direito que ele já tinha conquistado em juízo. Pode, Triste. é possível. É É possível. possível isso, tá. Agora, você poderia explicar para a gente o que motivou o STF a ter essa decisão? Foram justamente a quantidade enorme de processos que entraram na justiça e ele precisou tomar uma decisão sobre isso? Então, o que o STF, em suma, fez? À luz do artigo 5º da Constituição Federal, ele entendeu que as disposições normativas que regulam os contratos de plano de saúde, elas somente incidem sobre os contratos celebrados a partir da sua vigência, bem como aqueles contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo a sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos inalterados. Tá? O que isso levou em consideração? Isso levou em consideração a blindagem constitucional ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido, que são cláusulas pétreas da Constituição. Então, se eu celebrei um contrato, naquela data daquele contrato, aquele era o regramento jurídico vigente, a legislação ela não pode retroagir para incidir em relação a esses instrumentos. Uma coisa que é importante frisar é que o STF fez? O STF ele decidiu que a Lei 9656 não se aplica. No entanto, sob o viés do consumidor, também há aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Então, eventual decisão, a Lei 9656 ela pode não ser aplicada, mas ela, dependendo da ação, ela pode ser vista por meio da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Então, o consumidor que tiver dúvidas do que fazer, então, do que ele pode fazer ou qual lei ele deve invocar, é preferível que ele procure um advogado, então, para ele ter essas respostas, né? Isso é sem dúvida, né? Com certeza, com certeza. Se o consumidor tiver alguma dúvida, se o contrato dele é regulamentado ou não, se o contrato, se tem alguma situação abusiva, se tem alguma cobrança indevida, a maior possibilidade é sempre procurar um advogado para analisar o caso a caso. Tá. Agora, essas pessoas que entraram com processo para fazer valer, eles não fizeram a migração, e eles acabaram entrando com processo, né, para poder ter direito ao que o plano dele fosse baseado na Lei 9.656, o que eles pleiteavam? E por que eles não fizeram? Não sei se dá para responder isso, mas por que eles não fizeram a migração e depois foram buscar a justiça para fazer isso? Existem vários motivos que eu, como advogado, identifiquei nos últimos anos. Um dos motivos, por exemplo, existem contratos que, após a regulamentação, ficavam com valores muito maiores. Então, existe um motivo econômico. Mas, claro, isso tem que ser analisado caso a caso. Existem beneficiários que eles tinham contratos relacionados a associações de classe. E essas associações de classe, por exemplo, elas ofertam diversos planos de saúde, geralmente, para os seus associados. Por exemplo, as associações de classe muitas vezes elas ofertam o plano privativo, o plano com cobertura ambulatorial, enfim, com redes diversas. Então, muitas dessas associações, por exemplo, ao invés de elas adaptarem os contratos daquele grupo de beneficiários, o que elas fizeram? Elas realizaram novas contratações, mantendo aquelas contratações em vigor para aqueles associados que assim desejassem. E o que aconteceu? Hoje nós temos beneficiários que nunca fizeram essa alteração por um novo contrato. Então permanecem com aquele instrumento que era vigente lá na década de 90. Ok. Agora, desde 2020, se eu não me engano, os tribunais tinham julgado procedente, não tinha? Não vinham julgando dessa forma?
em relação às coberturas ou em relação ao tema 123? Em relação a eles poderem fazer essa migração, a terem direito da lei mesmo não tendo feito a migração. Não, o que aconteceu foi o seguinte, foi em 2020, o STF fixou essa tese que nós estamos trabalhando. Em 2020 foi fixado que não seria aplicado aos contratos antigos. Mas o que aconteceu? Depois disso, foram postos embargos de declaração, que são um recurso que é interposto dentro do próprio tribunal para sanar obscuridade, contradição, erro material nas decisões judiciais, em que algumas das partes envolvidas elas estavam buscando a alteração ainda desse julgado, trazendo outros argumentos. Esse processo ele ficou, nesse tempo todo, pendente de julgamento. Então, Entendi. agora em 2024, o STF ele julgou esse assunto novamente e pôs fim a essa discussão. Por que isso é importante? Porque aos processos sobrestados, quando há o julgamento de um recurso repetitivo, pela leitura do Código de Processo Civil, automaticamente esses processos suspensos eles deveriam ser submetidos a um juízo de retratação. Então, o juiz, por exemplo, que na fundamentação ele julgou procedente um pedido para a cobertura de um medicamento, de um tratamento hospitalar, e nas razões de decidir ele trouxe que era procedente, era devido com base na Lei 9656, ele teria que se retratar em relação a esse assunto. Olha, eu não vou poder julgar procedente com base nisso. O que na prática aconteceu? Algumas decisões estão sendo proferidas, sendo observado, não se aplica a Lei 9656, mas é uma relação de consumo, então se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Mas, claro, essa é uma questão que tem que ser analisada caso a caso. Ok. Agora, qual a importância dessa decisão para a segurança jurídica dos contratos dos planos de saúde celebrados antes de 98? Eu acho que esse é um dos pontos mais importantes, tá? Porque o que acontece? Os contratos de plano de saúde, eles são contratos de seguro. Então, os contratos de seguro, eles possuem todo o embasamento atuarial para estipulação das cláusulas. Então, a incidência de novas normas com novas obrigações para as operadoras de plano de saúde, que era o caso da 9656, antes da lei não existia regulamentação em relação ao setor. Então, as coberturas mínimas obrigatórias, a forma de reajuste das mensalidades, ou a maneira como haveria a rescisão dos contratos, não havia regulação em lei. Então, as operadoras elas tinham seus mecanismos para estipular como funcionariam essas ocorrências. E com essa decisão, se entende que esses contratos eles têm um fundo atuarial, eles têm um embasamento de cálculo que tem que ser respeitado para que haja equilíbrio na relação contratual. E nós vivemos um momento muito delicado no mercado da saúde suplementar. A saúde suplementar ela foi duramente afetada na época da pandemia. Agora que está havendo uma recuperação, os reajustes eles acabaram sendo até em percentuais, os reajustes anuais, é um outro tema, mas só para apenas para contextualizar, eles foram num percentual abaixo ao tratado no último ano, mas então é importante essa decisão para que seja respeitado esse caráter atuarial desses contratos. Tá, e aí a gente só, para um detalhe que eu acho que é importante a gente falar para o consumidor, esse reajuste abaixo do que foi o ano passado é só para os planos de saúde que estão debaixo desse guarda-chuva, dessa lei, né? Porque aqueles planos de saúde por adesão, por contrato de empresa, esse é um outro valor, esse é uma outra porcentagem de reajuste, né? É um outro assunto, são os reajustes que foram recentemente divulgados pela ANS, eles se aplicam estritamente aos contratos de plano de saúde individuais familiares. Então, o beneficiário de um contrato formalizado por meio de uma associação de classe, por meio de uma empresa, esses contratos não cedem aqueles percentuais que foram divulgados pela agência reguladora. Agora, como você enxerga o equilíbrio entre os direitos dos consumidores e as responsabilidades das operadoras dos planos de saúde após essa decisão do STF? Essa é uma discussão muito complexa, né? A questão do equilíbrio. E em relação aos contratos esses mais antigos,
existem contratos com bases atuariais que não são claras. Então, poderia, eventualmente, existir um desequilíbrio. Mas também nós temos que pensar, também pelo lado da operadora, que a medicina ela está sempre em evolução. Então, na década de 90, na década de 80, quando foram formalizados muitos desses contratos, existem contratos ainda em vigor, celebrados na década de 80, de grandes seguradoras. E esses contratos, na época, eles não previam alguns tipos de cobertura. Por exemplo, técnicas de fisioterapia, não apresentavam a mesma obrigatoriedade em relação ao número de consultas. E claro que tudo isso aí acaba onerando a mensalidade do plano de saúde. São mais eventos, são mais riscos que passam a ser cobertos no decorrer dos anos. Então, como esse era um mercado que não era regulado, esses contratos também não previam mecanismos claros para o equilíbrio dessa relação. Então, por isso que essa decisão acaba sendo importante, porque a gente não pode pegar um instrumento que foi formalizado com uma regra e aplicar uma regra completamente distinta que ele não foi preparado para estar contemplado. Agora, quem tem ainda esses planos que fez em 80 e não fez a migração, qual seria o caminho para ele hoje para poder ter essas novas coberturas, para poder usufruir desse avanço da medicina ou da saúde? Eu acho que o primeiro ponto é que o beneficiário ele tem que entender qual é o tipo de contrato que ele possui. Tá? Se o beneficiário possui um contrato individual, familiar, a relação dele é com a operadora de plano de saúde. Então, se ele quer fazer uma adaptação, ele quer verificar a contratação do novo plano, ele precisa buscar diretamente a operadora. Tá? Se o beneficiário do plano de saúde ele está ligado a um contrato coletivo por adesão, que são aqueles contratos vinculados às associações de classe, por exemplo, ele tem que buscar a associação ou a administradora de benefícios que faz o intermédio dessa relação. Por exemplo, uma grande administradora é a Qualicorp. Qualicorp. Então, eles que fazem esse intermédio entre o consumidor final e a operadora. Tá? E se ele for beneficiário de um contrato empresarial, ele deve buscar a empresa, porque é a empresa que tem autonomia para realizar esse tipo de adaptação e enquadramento junto a operadoras de plano de saúde. Esse é um caminho que, então, ele se divide em vários e, então, o consumidor tem que estar sempre atento. Essa é uma informação que, geralmente, ela está divulgada na carteirinha do beneficiário. Então, o beneficiário ele pode ter conhecimento se o plano é coletivo, se ele é individual familiar, se ele é um plano empresarial. A carteirinha, ela consta essa informação. Tá, mas não conta se está adaptado ou não a Lei 9.656, né? Eu não sei, agora eu peço desculpas, eu não sei dizer se todas essas carteiras elas constam essa informação. Sei que muitas operadoras exibem essa informação na carteira, se o plano é regulamentado ou não regulamentado. Regulamentado ou não regulamentado, tá, ok. Agora, se ele decidir que ele quer mudar esse plano dele tão antigo para essas novas coberturas, a operadora, ele pode ficar na mesma operadora ou ele pode ir para uma outra, que é uma opção dele também, né? Se ele ficar na mesma operadora, ele teria que cumprir carências ou não? Não teria que cumprir carências. Existem, geralmente as operadoras até elas criam condições para essa adaptação desses contratos. Então, para um consumidor que já faz parte da carteira, há condições melhores para o consumidor ele ter o seu contrato adaptado. A empresa aceita isso facilmente, essa adaptação? Né? Não posso apontar a especificidade em relação a cada operadora de plano de saúde. Conheço operadoras que não têm nenhum tipo de dificuldade em realizar uma adaptação. Até porque, mas até porque vai subir o preço, né? Ele vai acabar pagando mais, né? Infelizmente, sim. E esse geralmente é o maior entrave para que seja feita a adaptação. No entanto, tem que ser feita uma análise do que hoje o consumidor ele está buscando e o que ele necessita. Então, muitas vezes, acaba sendo vantajoso realizar uma adaptação, uma migração de contrato. Agora, essas pessoas que entraram na justiça e agora com base dessa nova decisão, e se elas tiveram tratamentos realizados em razão
antes dessa decisão, elas correm o risco de serem cobradas por essa diferença de preço? Sim, o que acontece? O Código de Processo Civil, ele prevê que as decisões liminares que acabem não sendo confirmadas em sentença, elas podem ser objeto a um pedido de indenização nos próprios autos do processo. Em suma, após o fim do processo, trânsito em julgado, de uma decisão que seja, no final, improcedente, a operadora ela pode promover um cumprimento de sentença, apresentando aqueles recibos, os comprovantes de pagamento relacionados àquela obrigação que no passado foi deferida, buscando que o consumidor tenha que restituir no próprio processo, com juros, correção monetária, esses valores. É uma questão que já existe nos tribunais e vem sendo entendido como cabível. Não de forma específica em relação a essa situação do julgamento do tema 123, mas outras coberturas, outros tratamentos em geral, que não tenham sido confirmados pelo Poder Judiciário. Tá, e aí não vai ter jeito, ele não pode recorrer. Não, infelizmente não. Ele Não. pode argumentar, existem teses para defender a impossibilidade de restituição desses valores. Por exemplo, muitas partes invocam a questão da boa-fé, mas há entendimento, inclusive, por parte do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a possibilidade da restituição desses valores. Isso, de certa forma, não deixa o consumidor um pouco aflito de pegar uma liminar hoje sobre um determinado questão que ele precisa resolver urgentemente? Só para contextualizar, recentemente eu recebi aqui uma pessoa me mandou uma pergunta para o site, que a filha dele precisava fazer uma cirurgia de imediato e que o plano de saúde estava postergando, e por não fazer essa cirurgia, ela poderia, inclusive, perder a perna, né, por não ser tão rápido. E aí ele acabou indo na justiça, pegou uma liminar, quer dizer, ele não corre esse risco, essas pessoas correm o risco de depois, lá na frente, ter que pagar isso? É uma questão relacionada ao próprio provimento jurisdicional. Por se tratar de uma liminar, existe um risco relacionado a essa decisão, porque é uma decisão considerada como precária. Então, essa decisão ela tem que acabar sendo confirmada no momento posterior. O interessante é que sempre seja avaliado esse risco, essa condição, com o advogado e que seja alertado e feito todas as recomendações relacionadas ao que está realmente em jogo ao ingressar com um processo judicial envolvendo um pedido liminar. Tá, agora, como demora muito tempo para ter um julgamento desse, pode ocorrer de que o titular do plano de saúde tenha falecido, mas a família continua com aquele plano. Ainda assim, pode vir a cobrança se foi do titular que morreu ou das pessoas que estão ainda hoje com esse plano? Se o processo ele diz respeito a uma cobertura relacionada ao titular, a priori a cobrança ela poderia se limitar tão somente aos limites da herança. Ela não se transmitiria para os sucessores. Tá, e aí já é um outro processo, né? Tem que outro assunto. Confirmar que realmente teve uma herança, que realmente recebeu. E aí ele entraria mais no direito de família. Tá, mas é só para as pessoas saberem que ainda existe essa possibilidade também, mesmo que a pessoa tenha falecido e o plano de saúde. Agora me veio uma outra questão. E se ela improvável. Ela é improvável essa questão, muitas vezes por conta do todo o tempo que já decorreu e todo o custo que o processo traz, porque ajuizar uma ação judicial e o processo permanecer parado, ele traz um custo para a operadora, e também para o próprio autor, porque a contratação de advogados, o pagamento de custas no decorrer do processo. Então, muitas vezes, se há um entendimento por, inclusive, arquivar esse processo sem esse pedido de indenização. Mas, claro, isso é uma questão que compete a cada operadora, a cada advogado que representa a parte envolvida. Mas aí já me veio uma outra questão. Se a pessoa faleceu, se o titular faleceu, e esse plano de saúde não está mais com a família não tem mais esse plano, ainda assim ela pode ser cobrada se a despesa foi em relação ao titular. Se existir uma ação judicial. Sempre com essa possibilidade, se existir uma ação judicial. Se abriu uma ação judicial, mas até aí abriu, mas de repente também... A ação não pode ter encerrado. Se o processo estava suspenso, sem trânsito em julgado, existe o risco. Ou seja, as pessoas que entraram com a ação
vão ter que conversar com seus planos de saúde. É isso a conclusão que a É gente sempre chega. importante. Eu sempre digo que o melhor caminho é consultar o advogado e muitas vezes encaminhar o caso para um acordo. Um acordo é a melhor solução em todas as demandas. Muitas vezes as partes cedem de um lado ou de outro, mas um acordo via de regra, é a melhor solução para qualquer tipo de litígio. Eu concordo com você. Agora, a busca desse acordo seria somente através de advogado mesmo, ou eles podem usar os institutos, os órgãos de defesa do consumidor? Por se tratar de uma questão que geralmente está judicializada, é importante consultar o seu próprio advogado que representa a nação. Tá. Como ele entrou com uma ação judicial, ele já tem esse advogado, então ele Já tem um já vai advogado. conversar com ele diretamente, né? Exatamente. Tá, então, resumindo tudo isso, doutor, quem não fez a adaptação ao plano e entrou com o processo, é bom que vá lá conversar com seu advogado antes que tudo isso estoure na mão dele com mais despesas. É É isso? importante, muitas vezes é possível tu encerrar um processo com um acordo, sem novos ônus para as partes. Então, é algo que deve ser sempre considerado. Eu vejo que as operadoras estão no movimento de buscar composições nos tribunais, incluir processos em fóruns de conciliação e multirões. Então, muitos desses processos é o interesse de ser encerrado. Então, mesmo que tenha havido um desembolso no decorrer do processo, pode haver uma possibilidade de encerramento sem novas despesas, sem custos para ambas as partes. Só para a gente finalizar, uma última pergunta. Uma vez que o STF decidiu, esse assunto não volta mais em pauta, ou volta? Porque a gente O vê ST alguma decisão do STF, depois ele discutindo novamente isso daqui a uns anos depois. O STF é a instância final. Então, não existe um órgão que vá rever a decisão do STF. Como é um assunto relacionado a uma legislação que foi promulgada lá atrás, e esses contratos, eles são contratos antigos, nós não temos aqui uma situação que pode, por exemplo, vir a se proferir uma nova, promulgada uma nova lei a respeito do assunto para contemplar esse assunto, porque é justamente o contrário que está ocorrendo nesse caso. O STF ele pode vir a discutir esse assunto no futuro, é uma situação que não tem como prever agora nesse momento, mas é uma tese fixada e essa é a tese que deve ser cumprida no momento deve ser seguida pelos tribunais. Ok, acho que a gente conseguiu explicar bem legal para as pessoas que estão nesse processo, ou vão vivenciar esse processo com essa decisão do STF. Queria te agradecer, doutor Leonardo, por ter participado aqui com a gente, por trazer essas informações muito úteis, na verdade, muito úteis mesmo. Eu que agradeço e fico inteiramente à disposição. Obrigada, tenha uma boa tarde. E assim a gente termina mais um programa Consumo em Pauta. Conversamos hoje com o advogado Leonardo Camisa Machado. Ele atua nas áreas de direito civil e de relações de consumo do escritório Silveiro Advogados. E a gente volta na próxima semana com um novo tema. Até lá.